Opa, aqui é o Felipe, criador do treinamento Design Sprint Passo a Passo, e hoje eu estou gravando esse vídeo para trazer para você um esclarecimento de uma dúvida muito comum sobre o Design Sprint, que é a seguinte dúvida: por que um Design Sprint tem 5 dias? Então você já deve ter visto aí nos vídeos anteriores, eu citando em alguma das aulas aí que o Design Sprint ele tem 5 dias, e aí vem a pergunta, mas por que são 5 dias e não 10 ou 3 dias? E o Google, que é a empresa aí que alavancou e já aplicou essa metodologia em centenas de projetos, com centenas de startups, eles já extraíram, já aprenderam essa lição para a gente, já testaram com várias durações, e eles trazem para a gente esses motivos do sprint ter 5 dias. Então, eu vou trazer aqui para você mais uma aula do nosso treinamento, onde a gente aprofunda mais esse raciocínio e a resposta para essa dúvida, tá bom? Então vamos acompanhar aí essa aula. Por que o sprint tem 5 dias? Ao longo das aulas anteriores, você já me ouviu falar várias vezes que o Design Sprint possui 5 dias. Mas por que são 5 dias e não 2, 6, 30 ou qualquer outra quantidade? Conforme veremos nesta aula, existem vários motivos para que o sprint tenha exatamente 5 dias. Além disso, a Google Ventures, a empresa criada pelo Google para investir em startups promissoras, e que já realizou centenas de sprints em conjunto com essas startups, já testou a realização de sprints com outras durações e obteve essas lições aprendidas para nós. Então, nada mais justo do que utilizarmos a nosso favor essas lições aprendidas pelo próprio Google e evitar repetir alguns erros pelo caminho. No decorrer desse treinamento, você conhecerá no detalhe cada etapa de um Design Sprint, e acredito que perceberá que menos de 5 dias é pouco tempo para realizar todos os passos necessários e chegar ao final com um protótipo minimamente testável. O fato é que o desafio de realizar um sprint em apenas 5 dias é muito grande, e o erro mais comum acaba sendo a realização de sprints mais longos, o que possui diversas desvantagens. Dificuldade de bloquear a agenda das pessoas. Um ponto que deve ficar bem claro e será reforçado diversas vezes ao longo de nossas aulas, é que para que o sprint seja bem sucedido, os integrantes da equipe devem se dedicar em tempo integral, bloqueando suas agendas para outros compromissos e atividades. Conseguir fazer com que as pessoas comprometam suas agendas por 5 dias já é algo extremamente difícil. Até mesmo por isso que o sprint só é recomendado em situações de alta relevância para a empresa, como vimos na aula sobre as situações em que o Design Sprint é indicado. Quanto maior o período, mais difícil manter o engajamento e comprometimento das pessoas com a agenda. Por isso, não devemos realizar sprints que levem mais do que 5 dias. Perda de foco no final de semana. Não é à toa que os 5 dias se mostraram um tempo adequado e ideal para os sprints. Este período representa uma semana cheia de trabalho, de forma que a equipe começa os trabalhos na segunda-feira pela manhã e chega ao final da tarde da sexta-feira com um protótipo testado e lições aprendidas sobre a solução validada com os clientes. Isso faz com que a equipe mantenha uma linha de raciocínio que possui continuidade ao longo dos dias da semana, gerando resultados melhores e aumentando as chances de obter resultados positivos nos testes da sexta-feira. Levar mais do que 5 dias para realizar um sprint significa que haverá um intervalo no final de semana, causando grande perda de foco e esfriando os ânimos da equipe em relação aos objetivos planejados. A ideia do Design Sprint é realmente ser um método onde o trabalho é realizado em equipe de forma intensa, com começo, meio e fim, para que, em curto espaço de tempo, seja possível obter insumos para a tomada de decisão sobre a eficácia ou não das soluções propostas para um grande problema. Então, qualquer desvio no processo que prejudique o foco e a intensidade do time deve ser evitado. Prolongar o sprint é um exemplo clássico desse tipo de desvio. Maior resistência aos feedbacks. O raciocínio por trás dessa desvantagem é bastante simples. Quanto mais tempo nós passamos pensando em uma ideia ou desenhando uma solução, vamos criando maior apego a essa ideia inicial. O objetivo do Design Sprint
é validar ideias em apenas 5 dias e, a partir das lições aprendidas por intermédio dos feedbacks coletados nos testes com os clientes, avançar com o aprimoramento da solução e a construção da versão completa do produto. Ou então, abandonar a ideia caso a solução não se mostre efetiva na resolução do problema principal que motivou a realização do sprint. Ou seja, existe uma chance real de literalmente jogarmos fora tudo que foi construído ao longo do sprint. Caso as pessoas passem um período prolongado desenvolvendo aquela proposta de solução, ficarão resistentes a descartá-la se os resultados não forem os desejados. No design sprint, não podemos ser resistentes, mas sim aceitar os feedbacks de clientes e usuários. Não podemos ter amor à criação. Portanto, não devemos passar tempo suficiente com nossa ideia de solução para criar esse apego, nos limitando ao período ideal de 5 dias como duração de um sprint. Diminuição do senso de urgência. Aqui, a ideia é manter a coerência com tudo que já conversamos sobre o design sprint. O sprint não pode se transformar em um projeto que dure semanas ou meses. Caso contrário, estaríamos fugindo do propósito principal, que é traçar em poucos dias o caminho para solucionar um problema de alto impacto para a empresa. Então, se o sprint ultrapassar o período recomendado, aumentam as chances das pessoas entrarem em uma zona de conforto e perderem o senso de urgência que existia no início do sprint. Isso pode ser bastante prejudicial para o sprint e, consequentemente, para todos os envolvidos, então deve ser evitado. Evitar desperdício de tempo. Já falamos sobre isso nas aulas anteriores, mas novamente precisamos enfatizar a importância de evitar o desperdício de tempo. Vale lembrar que o design sprint costuma ser utilizado em cenários de incerteza e alto risco. Isso significa que são reais as chances de não acertarmos logo de cara a melhor solução para o problema que estamos tentando resolver. Nesse tipo de situação, quanto mais cedo recebermos feedback sobre nossas hipóteses, melhor. Assim, evitamos desperdiçar longos períodos de tempo em ideias que podem não alcançar o resultado esperado. Então, este é mais um motivo para não levarmos mais do que 5 dias para concluir um sprint. Recapitulando, os motivos de não ser recomendado realizar sprints com mais de 5 dias são: dificuldade de bloquear as agendas das pessoas, perda de foco no final de semana, maior resistência aos feedbacks, diminuição do senso de urgência e evitar desperdício de tempo. Com isso, fechamos essa lista de motivos que explicam por que um sprint possui 5 dias. Na próxima aula, iniciaremos o módulo sobre a equipe do sprint, para você aprender sobre as características e os papéis de cada integrante. Até lá! E aí, gostou dessa aula? Ficou claro aí por que um design sprint tem 5 dias? Então, se você gostou dessa aula, se você quer conhecer um pouco mais sobre design sprint, quer se aprofundar nessa jornada, então deixo aqui o convite para você acessar designsprintpassoapasso.com.br. Lá você vai entender um pouco mais como que você pode fazer parte dessa jornada junto conosco, e participar desse treinamento onde você vai de fato adquirir o conhecimento que você precisa sobre o design sprint, tá bom? Então, deixa aqui o like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal e te espero lá do outro lado, tá bom? Abraço para você, até mais, tchau!